Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam, eu tenho 19 anos e eu sou de Paranaguá, litoral do Paraná. E esses dias eu fiz uma. Esses dias eu acho que já faz um mês, mas tudo bem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre estar compartilhando com vocês algo que Deus vem falando muito forte no meu coração. E eu fiquei muito feliz porque bastante gente que eu não esperava, amigos, mas também bastante gente que eu não esperava, me apoiou muito nisso. E aí, conversando com Deus, eu decidi criar este canal. E enfim, o assunto que eu quero compartilhar com vocês logo de início é um tema que vai ser dividido em 5 vídeos. Cada vídeo vai ter um tema. É, isso aí. E é 5 passos para ser um missionário. E o primeiro passo para você isso que Deus vem falando no meu coração, né? 5 passos para você ser um missionário. E o primeiro passo para você ser missionário é você entender primeiro quem é um missionário. Sabe? Quem pode ser um missionário? Quem realmente foi chamado para isso? Será que Deus chama uma pessoa em específico para ser missionário? E é exatamente isso que eu vou falar neste vídeo. E bom, pra gente entender o que é missionário, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é igreja. Existe um templo de 4 paredes construído pelo homem, mas que nasceu no coração de Deus, que é um propósito de Deus, que é o lugar onde a gente vai algumas vezes por semana, 2 horas, né, por dia, e apresentamos o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus. E existe a igreja, que nada mais é que eu e você. A palavra do Senhor, ela fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo significa que o Espírito Santo ele habita na minha vida e na sua vida, no meu coração e no seu coração. Então a gente pode olhar que o lugar onde a gente vai cultuar é o templo onde nós, seres humanos, meros mortais, vamos lá e apresentamos a nossa adoração a Deus. E o Espírito Santo ele tem uma moradia, que é o nosso coração. E ok, entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita no nosso coração. E se o Espírito Santo ele habita no nosso coração, significa que ele mora ali dentro. Então, se ele mora ali dentro, independentemente de onde eu for, de onde eu estiver, o Espírito Santo vai transformar vidas. Automaticamente eu vou estar vivendo o Evangelho, automaticamente eu vou estar proclamando o Evangelho, se o Espírito Santo estiver na minha vida. Porque o Evangelho, ele é transformação. Se o Evangelho, ele é transformação e o Espírito Santo habita em mim, onde eu colocar os meus pés, terá, né, na verdade, transformações. Vidas vão ser tocadas, vidas serão edificadas. Por muito tempo, as pessoas, elas colocaram um rótulo no missionário. Um missionário é aquela pessoa em que um pastor chega e manda para um lugar. Missionário é aquele que faz parte de um projeto, porque tem muitos projetos, gente. Eu tenho pesquisado muito sobre projetos missionários e é lindo, gente. É muitos projetos que nasceram, que estão aí proclamando o evangelho, que estão aí para edificação mesmo da igreja. E não é só isso, sabe? Não é só essas pessoas. Então, por muito tempo a gente ouviu que missionário, ou a gente acreditou que missionário é aquelas pessoas que que fazem parte desses projetos, ou que vivem em um campo determinado, que são mandados por seus pastores para ir, sei lá, para África, para, sei lá, para qualquer lugar do país, ou fora do país, para exercer o seu chamado. E, gente, todos nós, todo ser humano foi chamado para ser missionário. Gente, não é algo que Miriam foi chamado, não. Todos nós fomos chamados para ser missionário. É missionário aquela pessoa que está disponível para viver a vontade de Deus. Ser missionário não significa que você tenha que largar a sua vida e simplesmente ir para um lugar.
Não. Ser missionário é você estar disponível para viver a vontade de Deus. Se o Espírito Santo ele habita no seu coração, onde você estiver, você vai estar proclamando o evangelho. Isso significa que onde você estiver, você vai estar alcançando vidas. Você estará alcançando almas. Você estará proclamando o evangelho. Então, você estará exercendo aquilo que Jesus falou. Lá em Mateus diz, eu não sou muito boa na memória de falar para vocês onde que número que eu não lembro de cabeça, mas tem um certo momento em que Jesus ele fala para os discípulos: ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não tá falando assim, ei, Pedro, eu quero que você vá e que você vá. Ei, João. Não, ele falou, vão, ide. Então, ele não citou nomes, ele só falou, vai. Então, o missionário é aquela pessoa que está disponível para ouvir a voz de Deus. O missionário é aquela pessoa que está disponível para viver aquilo que Jesus separou para ela viver. Tem os chamados específicos que eu vou falar um pouco no próximo vídeo. Eu vou estar falando sobre o chamado específico para você entender melhor sobre isso. Mas se você está disponível para viver a vontade de Deus, se você está disponível para dizer sim para o reino de Deus, para dizer sim para o Espírito Santo, para dizer sim para que ele venha habitar no seu coração, sim, se considere um missionário. Por quê? Gente, ser missionário é muito, muito, muito mais do que você estar num campo, num determinado lugar vivendo aquilo ali. Ser missionário é você proclamar o evangelho onde você estiver. Por muito tempo eu ouvi pessoas falando que aquelas pessoas que foram, por exemplo, pastor, vou usar o exemplo de um pastor. Pastor, ele foi chamado para ficar em um lugar específico, local, ali. Missionário foi chamado para ir para fora. Gente, não. Pastor é também missionário. O que significa missionário? O que significa missão? Missão é cumprir a vontade de Deus. Esse é o significado de missões. Missão é cumprir a vontade de Deus. O pastor, ele está numa igreja determinada, num lugar determinado, num templo determinado, cumprindo a vontade de Deus. Se ele está cumprindo a vontade de Deus, ele é sim um missionário, porque ele está alcançando vidas. A diferença é que ele foi chamado para ser missionário em sua igreja local, que isso é o chamado específico. Eu vou estar falando sobre chamado. Gente, me perdoa o meu português, mas quando eu tô nervosa e quando sai todo errado. Mas, enfim, não olhe para o meu português. Ele foi chamado para ficar naquele lugar, entendeu? Ele tem esse chamado específico. Agora, tem pessoas que foram chamadas para ir em determinado lugar. Você ser um missionário não significa que é só você estar em um evangelismo, é só você estar no movimento. Também eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de missões e evangelismo. Então, tem bastante assunto aí pela frente que eu queria falar com vocês. Mas esse primeiro vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro passo de você ser um missionário. E eu espero que vocês tenham entendido bem, que eu tenha explicado bem, que eu tenha sido bem claro. Gente, eu tô um pouco nervosa, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz um vídeo na minha vida. Então, pra eu estar aqui na minha casa, olhando pra um celular, pra mim é um pouco complicado. Mas... vou tomar minha aguinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu falei algo que gerou dúvida em vocês, eu vou deixar o meu Instagram em algum lugar dessa tela, aqui, ou aqui, não sei. Eu vou deixar em algum lugar o meu Instagram pra vocês estarem tirando as dúvidas de vocês e, enfim, eu vou estar esclarecendo melhor. Nos próximos vídeos eu acho que eu vou estar um pouco mais tranquila, porque eu tô um pouco nervosa. Mas é isso, gente.
É sobre você dizer sim e é sobre você estar disponível, porque o Espírito Santo, a partir do momento que você diz sim e que você está disponível para viver a vontade de Deus, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. E se ele habita no seu coração, onde você for, independente do lugar, você vai estar proclamando o Evangelho. Então, que você venha proclamar o reino de Deus, que você venha dizer para as pessoas o quanto Jesus ama elas, com palavras ou com atitude. Demonstre Jesus. Demonstre Jesus onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu colégio, seja no seu curso, seja lá onde você for, onde você estiver, proclame o Evangelho, porque Jesus, porque o Espírito Santo, ele habita no seu coração. E é isso, gente. Eu espero que Deus tenha falado com você de alguma maneira. Eu tenho certeza que sim. Que Jesus abençoe muito, 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 muito a vida de vocês. Então, eu queria pedir muito, 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 muito para vocês. Já entenderam que ser missionário não é você estar num determinado lugar. Ser missionário é você estar disponível para o reino. Então, esteja disponível em compartilhar esse vídeo com alguém, para abençoar alguém, para que alguém venha, se alguém tiver um interesse de ser missionário, mas acha que não foi chamado, acha que não é capaz disso, que você venha compartilhar esse vídeo para essa pessoa, porque essa pessoa é sim capaz, ela foi chamada sim para ser missionária ou missionário. Então compartilha esse vídeo, abençoa a vida de alguém. E é isso, eu encontro vocês aqui no próximo vídeo. Beijão, beijo, beijão, beijão, beijão. E Jesus ama muito, 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 muito vocês.